Cada vez que eu penso sobre o assunto do filme de Entrevista com o Vampiro, mais eu penso quanto ele pra mim tem se tornado o filme mais importante de vampiros da atualidade. Aquele que realmente mudou tudo para as grandes massas. Como ele faz a divisão entre o monstro e o amante. Como faz toda a diferença em praticamente todas as mídias atuais de vampiros. E quando não temos alguns destes traços, é visto como algo fora da caixa. Quer saber mais sobre tudo isso? Gostaria que me acompanhasse nesta jornada com este filme que para mim muda todo o jogo. Olá, seres da noite! Hoje, antes de entrarmos no romance, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, comentário, compartilhassem com quem gosta desse tipo de conteúdo, para quem puder se tornar membro por R$ 99 por mês, para ter acesso antecipado a um mês de conteúdo, ter preferência na resposta, praticamente só respondendo a membros atualmente, além de quanto mais gente, mais benefícios, é só assinar o canal e obviamente me ajuda diretamente aí a crescer o canal. Para quem ainda não for inscrito, saiba que a inscrição vale muito. Mas vamos lá dar uma olhadinha então no Entrevista com o Vampiro. O mundo antes de Anne Rice. De tempos imemoriais até o século XIX, os vampiros passariam por diversas mudanças, até mesmo ganhariam o nome que são conhecidos hoje em dia. Antes disso, teríamos criaturas com várias das mesmas características, porém com uma nomenclatura diferente. Nestes tempos, os proto-vampiros, vamos chamar assim, eram simplesmente monstros, tinham motivações mais viscerais e de continuar a sua jornada pelo mundo, e raramente alguma ligação emocional ou motivo mais complexo para existir. Algumas vezes, um motivo seria colocado em religiões posteriores, mas a base em si era muito simples. Depois de ganharem um nome de vampiro e serem colocados como humanos que bebem um sangue e saem durante a noite, as lendas de vampiro começam a se convergir para o centro do misticismo. Muitas coisas começaram a ser consideradas vampiros em outras lendas. O estudo foi feito sobre a palavra do que seria ser um vampiro. Ainda assim, continuavam como monstros. Seriam extremamente raros ver algo emocionalmente interessante. Foi quando a obra de Drácula entrou no mundo e foi ela quem ditou as regras para o mundo do vampirismo por algum tempo. Neste, finalmente temos alguma coisa além do monstro, um ser um tanto mais complexo, com emoções, pensamentos e vontades. Mesmo que fosse um vilão do tipo clássico, maligno apenas por ser, ainda assim é uma evolução. Deste ponto em diante, o andamento foi lento, começaram a se expandir muito depois, pois a obra de Bram Stoker foi por muito tempo algo que ninguém queria mexer, e ninguém quer ir contra a maré de vez em quando. Até mesmo filmes clássicos seriam, ou ainda são em alguns momentos, ou como tinha que ser o livro, ou pelo menos a variação era muito pequena. Claro que nós já tínhamos obras que iam subverter toda a ideia, como o próprio livro de Eu Sou a Lenda, onde começamos a ter vampiros um tanto mais humanizados, capazes de ter reais emoções. E logo aconteceria a obra que mudaria tudo. A inspiração. Não existe nada mais importante do que a inspiração para um artista, ainda que eu mais do que concorde com a frase 1% de inspiração, 99% de transpiração. Porém, a ideia mãe, aquela que tudo vem, ainda assim é muito importante. E infelizmente o começo dessa obra é desencadeada pela tragédia. A filha Michelle, de apenas 5 anos, da Anne Rice, morre de leucemia. E isso muda o mundo da autora. Agora, em uma forte depressão e um sentimento de perda eterna, ela se questionaria sobre a moralidade do mundo, sobre a outra vida, a danação do inferno, a alma do ser humano, desejo da vida, vida eterna, questões profundas, tudo isso um turbilhão de emoção que duraria por muito tempo. Combinando toda essa dor com a leitura das obras clássicas de Byron, Bram Stoker e a sua vivência em Louisiana, forma inicialmente o pensamento que daria nascência à entrevista com. E acho que aqui é o momento para poder falar que aqui eu estou me focando muito mais no livro, estou contando essa história de como a obra vai nascer, mas não vamos ser hipócritas. O livro é ótimo, fantástico, maravilha, é o pedaço superior da obra, conforme muitos.
Mas a gente não vai ser hipócrita de falar que o filme não é importante. O filme é muito importante porque vai distribuir para uma grande massa, vai dar conhecimento, vai dar popularidade. Então aqui vamos focar muito mais no filme, na ideia do filme, pois devido a ele que grandes massas vão conhecer. E assim, não adianta falar, isso é ruim. Quantas pessoas não conheceram esses materiais pelos filmes? Quantas pessoas não viram a série e vão voltar pro filme que volta pro livro? E por assim vai. Não adianta brigar com esse quesito. E ao contrário de pensamento popular, a autora Anne Rice ela esteve envolvida diretamente nas duas entrevistas com o vampiro, o filme e a série, dando conselhos, dando pensamentos, mudanças que ela mesma gostaria ou teria feito naquela época na série para poder fazer uma obra diferente. Então ela esteve envolvida com os dois, então é meio que continuação da obra. Não vou dizer que é estilo George Lucas que fica mudando uma coisinha lá, mas ela estava lá. O que muda agora? Basicamente tudo, sem muito o que dizer. E mesmo que muita coisa continue, as coisas se moldam de forma tão diferente que é difícil de pensar no que o vampiro seria antes disso. Vamos pro básico. Eles continuariam a ser seres amaldiçoados por alguma força, teriam uma longevidade praticamente eterna, a menos que fossem destruídos, teriam que beber o sangue dos humanos para continuar a viver. Bem, isso parece o kit básico de todo vampiro. Só que isso não é a verdade, eram basicamente só isso. Todo o resto, toda a alma do vampiro não estava presente. Vampiros genéticos, tal, apesar do livro-se ainda ser um pouco mais antigo, a ideia não se popularizou depois. Isso também é um ponto muito importante. Aqui eu não estou falando que a Anne Rice foi a primeira, e sim que ela foi a Matrix, né? Ela foi o funil, assim como o Bram Stoker foi em sua época. Consegue imaginar uma obra que não tenha um vampiro, ou vários, com um passado trágico e que esteja procurando um rumo na sua vida e a imortalidade o faz sofrer ainda mais por não gostar do que se tornou? Ou se não, um filme onde existiriam relações entre os vampiros. Não estou falando apenas de relacionamentos amorosos, sim de relações. Dois vampiros conversando sobre o que é ser um ser da noite, como é viver deste lado, ou qualquer outra coisa. As palavras trocadas entre vampiros, seres sociais. Pensar em uma obra que não tem essa ligação eterna entre a cria e o criador. O elo entre este ser é algo tão grande que pode ligar criaturas por milhares de anos. E até mesmo o ato de se fazer novos vampiros é altamente influente em outras obras. É algo muito peculiar que quando você vê, você fala, Anne Rice. Imagina um mundo de vampiros onde não existe uma complexidade entre o beber o sangue dos outros, que um dia já foi um dos seus. Na maioria das vezes, uma linha de pensamento que o vampiro se questiona sobre o seu papel naquele mundo para todo sempre e a vivência do amor, se não a falta dele. Como colocar eles em um nível social com os seus, fazer grupos de vampiros com coisas em comuns, ou inimigos em comuns, objetivos em comuns, ou até mesmo em pequenos núcleos familiares, tendo em vista as outras demais ideias. Colocar em perspectiva todas as suas emoções do que é ser um ser da noite contra ser um ser humano, qual é a vantagem, onde se perde, onde se ganha, um bando de perguntas muito interessantes, basicamente filosóficas. Tenho certeza que deve ter pensado em diversos filmes que um destes pontos não seria verdade, ou em obras que vão literalmente contra esses pontos, mas que na verdade nos dias de hoje eles são o contrafluxo e não o fluxo. Nós estamos acostumados com esse tipo de vampiro e a Anne Rice foi a grande desse tudo, tá? Claro que a gente fala hoje em dia, tem uma nova tendência no mundo dos vampiros, que é o vampiro monstro tem voltado à tona. O Drácula de Deméter demonstra isso. Um pouco temos aí no Red Blood Sky. Tem outras obras que têm vindo com essa ideia do vampirão mais monstro, mais volta às origens, mas a gente teve muito tempo desse vampiro mais consciente, emocional, e que na verdade desse vampiro mais monstro ainda tem muita influência dessa coisa mais emocional, mais natural para o nosso mundo. E tá aí a prova. Pensa numa obra que não tenha nada disso, não seja pré-Anne Rice. E para mim, ainda que Bram Stoker seja o grande responsável por trazer toda a estrutura para este mundo, foi Rice que trouxe a mente deles à tona. Foi ela quem começa a fazer com que eles fossem realmente seres pensantes e com emoções.
É claro que ninguém precisa chegar na mesma conclusão do que ela, ninguém precisa colocar toda essa depressão, todos esses sentimentos para fora. Porém, é necessário fazer com que esses seres pensem, fazer com que eles consigam coexistir com o mundo à sua volta. Teremos aí obras de vampiros que fazem isso de uma forma muito inteligente, apesar de suas falhas. Para mim, o maior exemplo de todos é o Vampiro à Máscara, que apesar de não ter uma mídia muito boa, né, de filmes ou séries, os livros trazem muito isso. Então, os vampiros convivem naquele mundo de forma muito clássica, e tem muita influência de Anne Rice, principalmente no começo, e hoje em dia essa influência da Anne Rice no Vampiro à Máscara volta, mas de uma forma um pouco diferente, mas ainda está lá presente. Não apenas isso, um outro ponto que preciso colocar em perspectiva é que isso também liberta os vampiros para outras coisas, nos quebra um molde antigo que estava apenas caindo em desuso e precisava progredir com muita urgência naquela época. A obra, além de trazer complexidade, também trouxe novos ares. Não seria tanto tempo para termos vampiros em séries de ação e de comédia, filmes de comédias inteiros, apenas de ação, detetive, entre diversos outros. Vampiros agora não estariam apenas mais ligados ao seu habitat natural de terror, virando mais do que apenas um tipo de filme, e sim um tipo de personagem. Eu sei que deve ter alguma outra obra que também teve este papel, como já citado, como Eu Sou a Lenda, ou o livro da Carmilla, que trouxeram algum desses aspectos anteriores, e devem existir outras obras que fizeram isso e eu nem conheço, assim como outros que fizeram algo parecido com Bram Stoker e que você e eu não conhecemos. É importante que esses que citamos foram os heróis, neste caso a heroína, que fez com que todo mundo conhecesse esse novo aspecto. Foi ela que colocou em páginas, foi a pivô de toda a situação. Não quero dizer que ela sempre foi a primeira ou que ela alguma coisa, mas que ela foi muito boa escritora, fez um grande livro, esse grande livro inspirou um grandíssimo filme que ficou extremamente popular e que, juntamente com o mundo, transforma então o vampiro em uma coisa diferente, remolda ele para uma nova sociedade, traz esse mito do monstro para o humano. Eu poderia até descrever o filme para vocês, eu poderia falar, fazer uma review sobre como o filme tem uma ótima fotografia, de como todos os atores neles colocados são geniais, falar sobre as nuances das atuações do Brad Pitt com o Lestat, poderia falar que tudo foi muito bem feito, o roteiro é impecável, a filmografia, a cinematografia, som, áudio, trilha sonora, tudo é de maior perfeição possível. Poderia, mas eu acho que se você está assistindo esse vídeo, você já viu este filme. E se você ainda não viu este filme, veja este filme. Se você não quer ver o filme porque você leu o livro, você está perdendo uma experiência. Se você não vai ler o livro porque já viu o filme, você está perdendo uma outra experiência. Se você não gosta de ler, não gosta de ver filmes, ok. Isso aí é questão de gosto, não tem muito o que ser feito. Mas o filme ele vale a pena, ele é uma obra de arte em si. Eu tenho até um vídeo já que eu falo sobre as adaptações estão deixando os fãs malucos ou com ódio, algo do tipo, que eu coloco a foto do Entrevista com o Vampiro, a série, lá na frente. E é de propósito, óbvio que é pra chamar atenção, mas assim, eu falo muito sobre adaptações lá. Eu sou a favor de adaptações, eu não acho, eu sempre digo que assim, meu argumento principal é, a obra principal, a obra original ainda está lá, ela não vai ser desfeita, então não importa quantos filmes de Senhor dos Anéis sejam feitos, o original tá lá, sabe? Não importa quantos filmes, quantas adaptações sejam feitas de Entrevista com o Vampiro, o original tá lá, nem tá deturpando o original, tá sendo feita uma adaptação, você pode gostar ou não, ela pode ser boa ou não, tem adaptações terríveis, óbvio, tem ótimas, absoluto. Tá? Então eu acho que você quer vivenciar é a coisa mais simples. Mas o meu pensamento final aqui vai ser sobre o amante e o monstro. É uma forma bem tosca que eu divido o vampirismo em si, que é o monstro, porque o monstro é o que a gente precisa, né? Eu acho que essa que faz a grande parada do vampiro. Ele é um ser eterno, que não envelhece, pode ser mágico, pode ser genético, e ele precisa beber o sangue dos outros seres humanos para continuar vivendo. Isso faz dele um monstro,
tá? Ele pode beber sangue de animais, ele pode fazer sei lá o que, papapá. Ele é um monstro por dentro, é uma figura de um monstro. Se você humanizar demais também, fica ruim, fica tosco, na minha opinião. Então, você fala assim, não precisa ser monstro. Então, pra mim, não precisa ser vampiro. Não precisa ser essa categoria de vampiro. Então, a ideia dele ser um monstro. E o amante é uma forma mais simples de eu falar de um ser com sentimentos, de um ser que tenha esse lado mais romântico dentro dele, que busque por significado, que pense, que reflita sobre suas ações, sabe? Não ser apenas um monstro. Tem filmes que vão colocar muito mais ênfase no amante, tem filmes que vão colocar muito mais ênfase no monstro, tem alguns deles que vão ficar no meio termo. Os Anne Rice estão totalmente para os amantes, ainda que tem a parte do monstro, e do Drácula tá totalmente a parte do monstro, ainda que tem um começo aí. Pra vocês verem como essa obra foi influente, o filme do Coppola de 94 enfiou um romance entre os dois ali, entre a mina e o Drácula, para poder fazer um personagem mais interessante na perspectiva deles, sabe? Então a gente percebe que essa obra, até a grande obra de vampiros, adaptações depois precisaram começar a falar, a gente precisa começar a colocar um pouco mais do amante junto com o monstro. Essa dicotomia entre essa luz e trevas, o monstro e o amante, que fazem muitas das vezes os vampiros terem fãs em aspectos tão diferentes. Você vai ter desde pessoas que gostam de romances quanto de filmes de ação. Assim, e tem as pessoas que vão gostar dos dois. Vai ter essa dicotomia entre o sim e o não e o sim, a luz e as trevas. É muito interessante isso. E essa coisa toda vai ser englobada no filme, vai ser colocada. Você olhando com um olhar mais, vou colocar assim, sensível, artístico pro filme, dá para perceber muito bem esses dois lados combatendo dentro dos personagens, dentro da obra e dentro da inspiração que foi feita. Lembra? Entrevista com o Vampiro nasce de uma tragédia. É isso então, meu povo, muitíssimo obrigado para quem chegou até aqui. Não esqueça de deixar aquele like, comentário, se inscrever no canal, se tornar membro, entre todas as outras coisas que você pode fazer aqui. Aperta o sininho que o YouTube tá com a mania de não entregar vídeo, tá difícil esse negócio de vez em quando, tá bom? Então, é isso aí, meu povo, vejo todo mundo aí na próxima.